Você já parou para pensar no que está oculto sob os nossos pés? Embaixo das cidades que conhecemos, escondidas no deserto ou submersas em rios e mares, podem existir civilizações inteiras, histórias que desaparecem sem deixar rastros. Agora, feche os olhos por um segundo e imagine-se na vastidão do deserto iraquiano. O sol escaldante brilha sobre dunas e pedras, e o vento levanta uma poeira fina. Mas ao caminhar sobre essa paisagem árida, você sente que existe algo mais ali, algo enterrado sob séculos de areia e silêncio. Por mais de 5.000 anos, esta região manteve os segredos de uma das civilizações mais antigas e enigmáticas da história da humanidade: os Sumérios. Imagine os Sumérios como mestres da criação. Foram eles que deram à humanidade os primeiros sinais de uma sociedade organizada, algo que o mundo ainda não tinha visto. Estamos falando de um povo que, há mais de 4.000 anos, inventou a escrita, um sistema numérico, leis e até mesmo mitologias que moldaram a forma como interpretamos o mundo e os mistérios da vida e da morte. Eles ergueram as primeiras cidades da história, imensos zigurates, templos que pareciam escadas para o céu. Mas como alguém, numa era tão distante, poderia desenvolver tanto conhecimento e construir algo tão monumental? Os Sumérios habitavam a Mesopotâmia, uma faixa de terra fértil entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje estão localizados o Iraque e partes do Kuwait. Era um lugar de extremos, com enchentes catastróficas e secas que castigavam a população. Apesar dos desafios naturais, os Sumérios prosperaram. Eles criaram um sistema de irrigação engenhoso que desviava a água dos rios para suas plantações. Foi essa engenharia que possibilitou uma produção agrícola abundante, permitindo o surgimento de grandes cidades como Uruk, Ur e Lagash. Mas como isso foi possível em uma época em que a maior parte da humanidade ainda vivia em tribos nômades? O que impulsionou esse povo a construir uma sociedade tão avançada em pleno deserto? Será que eles receberam ajuda de alguma fonte desconhecida, um conhecimento misterioso que só eles possuíam? Alguns arqueólogos e teóricos sugerem que talvez os Sumérios estivessem em contato com algo ou alguém que os ajudou a alcançar esses feitos impressionantes. Um povo que de alguma forma transcendeu as limitações do tempo. Caminhar pelas ruínas das cidades sumérias é como voltar no tempo. Imagine passar pelas ruínas de Uruk, a primeira grande cidade da história. Paredes de pedra desmoronadas, pedaços de cerâmica espalhados e zigurates que, apesar de terem desmoronado em sua maior parte, ainda guardam uma imponência inegável. É quase possível ouvir os ecos de passos e murmúrios de uma civilização que floresceu ali. Uruk foi o berço da civilização. Nela surgiu o primeiro sistema de escrita conhecido, a escrita cuneiforme, que foi usada para registrar transações comerciais, poesias, histórias e até mesmo fórmulas religiosas. Esses pequenos registros em tábuas de argila permitiram que os Sumérios deixassem uma herança duradoura, uma forma de serem lembrados, mesmo depois de desaparecerem no tempo. Mas os Sumérios não eram apenas agricultores e comerciantes. Eles acreditavam que seu mundo estava repleto de forças divinas. Cada fenômeno natural, cada aspecto da vida era governado por deuses. Existia Enlil, o deus do ar e das tempestades, Enki, o deus das águas e da sabedoria, e Inanna, a deusa do amor e da guerra, entre outros. Eles dedicavam templos a esses deuses e ofereciam sacrifícios para garantir sua proteção. Mas havia algo mais sombrio nas crenças sumérias. Em uma das tabuletas descobertas, lê-se sobre um dilúvio devastador que os deuses teriam enviado para punir a humanidade. Este relato de uma grande inundação, tão semelhante ao dilúvio descrito na Bíblia, levanta uma pergunta intrigante. Teria esse evento realmente acontecido e os Sumérios registrado uma história real? Os Sumérios parecem ter sido obcecados pela ideia de eternidade. Em suas tabuletas, frequentemente se lê sobre um anseio por vida eterna, por vencer a morte e transcender o mundo terreno. Essa busca é claramente simbolizada pelo épico de Gilgamesh, a primeira epopeia conhecida da humanidade, onde o herói enfrenta desafios e monstros para encontrar o segredo da imortalidade. Gilgamesh, rei de Uruk, teria feito uma longa e perigosa jornada para tentar descobrir esse segredo dos deuses. Mas sua busca termina em desilusão, com a certeza de que os homens não foram feitos para viver para sempre. E talvez essa seja uma das mensagens mais profundas dos Sumérios, de que por mais que tentemos controlar a natureza e nossos destinos, há forças maiores do que a nossa vontade, e que a eternidade é um mistério que nunca poderemos resolver completamente. Além disso, o que torna tudo ainda mais intrigante é o papel das sociedades secretas e seus símbolos ao longo dos tempos. Alguns estudiosos acreditam que certas ordens esotéricas e grupos ocultos podem ter raízes na antiga Suméria. Tais sociedades mantêm segredos que remontam aos tempos antigos e afirmam preservar o conhecimento arcano das primeiras civilizações. Dizem que os Sumérios possuíam símbolos, como o famoso óleo de Inanna ou o disco alado, que mais tarde influenciariam as tradições esotéricas de civilizações, como os egípcios, os gregos e até os maias. O que esses símbolos realmente representam?
Seriam eles uma chave para entender o universo, ou seriam apenas reflexos de um desejo universal de compreender o que está além de nós? No entanto, talvez o mais inquietante de tudo seja a lenda de que o conhecimento sumério sobreviveu de alguma forma, passado de geração em geração, escondido em livros esquecidos ou em códigos misteriosos. Até hoje, os arqueólogos encontram tabuletas e artefatos cujos significados são desconhecidos. Peças que não parecem se encaixar em nosso entendimento sobre a vida na época. Algumas teorias dizem que os sumérios guardaram certos segredos de forma tão criptografada que somente aqueles dignos poderiam desvendar. Isso nos leva a questionar: estamos realmente prontos para entender tudo o que eles sabiam? Talvez algumas verdades sejam tão poderosas que o próprio universo se encarrega de protegê-las da humanidade. Os sumérios pareciam estar obcecados com o céu. Eles observavam as estrelas, documentavam os movimentos dos planetas e até registravam eclipses. Mas por quê? Alguns estudiosos acreditam que eles viam os deuses nas estrelas e que as constelações carregavam mensagens divinas. Outros vão além e sugerem que eles possuíam um conhecimento astronômico avançado, que só poderia ter sido adquirido através de contato com uma inteligência superior. Essas especulações nos levam a teorias ainda mais perturbadoras. Alguns estudiosos e entusiastas sugerem que os sumérios poderiam estar em contato com seres de outros mundos, que compartilharam com eles segredos do universo. É uma teoria ousada, mas que ecoa nas lendas e nas histórias que os sumérios deixaram para trás. E então temos as cidades sumérias, que parecem verdadeiros enigmas. Ur, por exemplo, foi uma cidade extremamente avançada para a época, com bairros residenciais, templos, mercados e até um sistema de esgoto. Essa cidade, em particular, guarda uma das descobertas arqueológicas mais intrigantes de todos os tempos: o túmulo da rainha Puabi. Quando Leonard Woolley, um arqueólogo britânico, descobriu o túmulo de Puabi, ele encontrou uma câmara repleta de ouro, joias e corpos de servos, que aparentemente foram sacrificados para acompanhá-la na morte. Mas o que realmente chama atenção são as inscrições que foram encontradas em torno do túmulo. Algumas delas sugerem uma reverência quase sobrenatural pela rainha, como se ela fosse algo além de humana. A descoberta do túmulo de Puabi reacendeu a teoria de que os sumérios possuíam um tipo de conexão com o sobrenatural. Em várias culturas ao redor do mundo, reis e rainhas são tratados como divindades, mas nos registros sumérios, a aura divina que envolve Puabi parece indicar que ela tinha um papel especial, algo que a elevava além de uma simples governante. Seria possível que a rainha tivesse algum tipo de conhecimento oculto, algo que os sumérios guardaram como um segredo inestimável. Ao lado dos túmulos reais, outra descoberta surpreendente foi feita: o padrão de Ur. Essa relíquia, uma espécie de painel decorado com cenas da vida suméria, mostra cenas de guerra, prisioneiros e soldados, mas também imagens de banquetes e festividades. É como uma fotografia de uma época distante, uma janela para o mundo dos sumérios. A riqueza dos detalhes, o cuidado com que cada cena foi esculpida, sugere uma civilização que era ao mesmo tempo brutal e refinada. Eles conheciam a guerra, mas também apreciavam a paz, a arte e a beleza. Mas afinal, o que aconteceu com os sumérios? Como uma civilização tão avançada pode simplesmente desaparecer? Os registros sugerem que uma série de desastres naturais, incluindo uma drástica mudança no curso dos rios Tigre e Eufrates, contribuiu para o declínio sumério. A salinização das terras, causada por séculos de irrigação, fez com que as plantações não mais prosperassem, levando à fome e ao êxodo das cidades. Aos poucos, o que antes eram campos férteis tornou-se um deserto inóspito. A glória dos sumérios começou a desmoronar, e as cidades ficaram desertas. No entanto, há quem acredite que essa não é toda a história. Alguns pesquisadores argumentam que o desaparecimento dos sumérios pode estar ligado a algo mais profundo e inexplicável. Há teóricos que sugerem que os sumérios tinham acesso a um conhecimento ancestral, talvez até mesmo um conhecimento proibido, que veio de fora da Terra. Esse conhecimento, dizem eles, poderia ter sido a causa de sua queda. Talvez, ao manipular forças além de sua compreensão, os sumérios tenham selado seu próprio destino. Imagine agora o clímax dessa história. Estamos novamente em Ur, na calada da noite, cercados pelas ruínas que um dia foram o lar de milhares de pessoas. As estrelas brilham intensamente no céu, e ao olhar para elas nos perguntamos: será que os sumérios olhavam para o mesmo céu com os mesmos questionamentos? Será que eles encontraram alguma resposta que nós ainda não descobrimos? Algo sobre a origem da humanidade, o propósito da vida ou a existência de outros mundos? Os sumérios podem ter desaparecido, mas os mistérios que eles deixaram ainda nos cercam. Em algumas dessas antigas tabuletas, arqueólogos encontraram inscrições sobre um jardim sagrado, localizado além do grande rio, um paraíso onde os deuses caminhavam ao lado dos homens. Esse lugar, conhecido como Dilmun, aparece em várias lendas sumérias como uma terra de beleza e abundância.
Gilmun, o paraíso perdido dos sumérios, lembra muito o Jardim do Éden descrito na Bíblia. Será que os sumérios realmente acreditavam na existência de um lugar assim? Ou será que essa era apenas uma lenda, uma metáfora para uma era de paz e harmonia que nunca mais voltaria? Conforme a história dos sumérios se apaga com o passar dos séculos, as ruínas de suas cidades e os fragmentos de suas histórias continuam a nos intrigar. Cada pedaço de cerâmica, cada tabuleta quebrada e cada pedra desgastada pelo tempo é um lembrete de que a humanidade é parte de um mistério muito maior. Algo que talvez nunca seremos capazes de entender completamente. E assim, os sumérios se foram, mas deixaram para nós a pergunta que nunca se cala. O que mais está escondido sob as areias do tempo? Eles podem ter desaparecido, mas suas histórias, seus feitos e seus segredos continuam vivos, aguardando o momento em que alguém finalmente os desvende. Será que estamos prontos para descobrir a verdade? E se essa verdade for algo que desafia tudo o que acreditamos sobre o nosso passado, nosso presente e nosso futuro? Então, agora que você conhece um pouco mais sobre os segredos dos sumérios, quero que imagine: o que mais pode estar escondido em nosso passado? Quantas outras civilizações, quantos outros segredos estão apenas esperando para serem redescobertos? Se você também está tão intrigado quanto eu, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar essa jornada pelos mistérios da história e dos tempos antigos. Nos vemos no próximo vídeo, onde desvendaremos ainda mais enigmas que desafiam a nossa compreensão do mundo.